Mentes pensantes do agro, vamos aqui a mais uma rodada de compartilhamento de ideias, de notícias, de insights. Eu estou chegando de uma rodada agora de reuniões por algumas regiões específicas, mas mais concentradas agora no Sudeste. E em São Paulo nós discutimos uma série de assuntos que eu acho muito pertinentes para a gente discutir aqui nesse espaço. Primeiro, vocês sabem que eu gosto de provocar a questão da onde nós estamos focando e o que realmente nós estamos conseguindo enxergar do que está acontecendo. Então agora tem todos os grupos aí que a gente participa, tem uma discussão intensa agora sobre a elevação do preço da arroba, e começa toda uma discussão de mudança de ciclo. Vocês devem ter visto agora, poucos dias atrás, a aprovação final do CAD para a negociação que tinha acontecido entre o Marfrig e o Minerva. Então agora efetivamente as 16 plantas, se não me engano, transferem de propriedade. Esse mapa do abate vai mudando, né? Nós tivemos, é uma coisa assim, a gente fala de notícias, depois muda o assunto, a gente esquece, então ninguém mais fala da quantidade de plantas habilitadas para a China, ninguém mais está discutindo essa questão. Um assunto muito importante que eu quero trazer à tona agora, e a gente tentar transversar esses assuntos, é a reunião dos BRICS, que vai acontecer agora no final de outubro, né? Então vocês vão notar que ao longo do tempo os blocos estão tentando se reorganizar. Então vamos lembrar o seguinte: se a gente falar do mundo de 50, 60 anos atrás, o pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinha 50% do PIB mundial, né? Então ele tinha força para sozinho impor o que ele quisesse para o resto do mundo, como ele fez com Bretton Woods. E o que está acontecendo agora é um movimento inverso, onde nós vamos agora ter uma multipolaridade. Porque se a gente for falar em peso econômico, a gente tem hoje metade do PIB do lado ocidental e metade do PIB do lado oriental, e o PIB da China bem encostado no PIB americano. E com essa aproximação dos BRICS, gente, lembrando que a China e a Rússia são vizinhos de muro, né, e a reunião dos BRICS vai acontecer agora na Rússia, no final de outubro. Vamos só lembrar, a Rússia foi um grande comprador de carne do Brasil na década de 90. E a China é o nosso grande comprador de carne agora, atualmente. Eu particularmente não vejo no cenário global nenhum concorrente apto a ser um concorrente de peso ao Brasil como um fornecedor de porte de proteínas, tanto vegetal quanto animal. E vou dizer por quê. Hoje, mais de 70% da soja do mundo é produzida entre Brasil e Estados Unidos, sendo que a maioria está no Brasil. 22% da soja do mundo hoje está no Cerrado brasileiro. E um dado importante que a gente tem que considerar: nós não vamos mais poder considerar para aumento de produção de soja ou qualquer outra commodity áreas recém-desmatadas. Então temos que voltar a discutir assuntos que eu sempre gostei de trazer para a mesa aqui, como recuperação de áreas degradadas. Até o nosso governo já parou de falar, porque agora há pouco se falava muito de se recuperar os 40 milhões de áreas degradadas no Brasil. Então eu não sei se acabou a vontade ou se as áreas já não estão degradadas. Então eu acho que é mais provável que a vontade tenha acabado, que as áreas continuam lá degradadas. E a pressão regulatória vai continuar a aumentar. Então a presidência, o governo brasileiro pediu uma prorrogação no que entraria em vigor agora pela Comunidade Europeia, pelo Parlamento Europeu, pedindo uma extensão do prazo que eles tinham colocado. Lembrando que a gente está falando muito da pecuária, mas isso afeta o pessoal do café, afeta o pessoal da palma, afeta o pessoal do algodão, afeta todo o nosso cluster produtivo, tá? E por que eu estou dizendo isso, gente? Esses setores eles estão interligados e o mundo está interligado. Então nós temos que discutir esse aumento de arroba aqui dentro, mas nós temos que começar a pensar um pouquinho mais amplo para saber o que está sendo posto de agora em diante, para a gente nos perguntar o quão preparado nós estamos como produtores, como empresários, para aproveitar essa movimentação. Eu, como um dos fundadores da AgroSelections, que é um projeto que já tem mais de 3 anos de mercado aí, ele tem menos tempo de portas abertas, mas tem mais tempo aí de modelagem, de presença digital. A gente sempre vem defendendo a mesma bandeira: qualificar, capacitar, preparar os produtores para uma nova fase, ou seja, buscar mercados, fomentar a demanda, caçar as ineficiências
E nesses 3 anos nós evoluímos muito, muito, muito. Hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que talvez nós sejamos uma das plataformas com maior amplitude, tá, de conversações, com mesas diversas, os assuntos que envolvem várias camadas do negócio, que vão desde o assunto da recuperação de áreas, a inteligência de solo, até a adoção intensiva de inteligência artificial na nossa atividade. Eu vou ligar agora os assuntos, porque se nós estamos falando de um aumento de pressão ambiental, nós vamos precisar pensar em ferramentas. Então, a rastreabilidade individual do rebanho brasileiro, isso é uma outra discussão que nós vamos ter que dar uma atenção especial. Vocês devem também ter visto notícias agora que foi feito um ajuste, né, por alguns órgãos que trabalham na quantificação de rebanho, do tamanho do rebanho brasileiro. A gente sempre teve uma diferença muito grande entre o que o USDA apontava, que já chegou a quase 250 milhões de cabeças, ao que o IBGE apontava, ao mapa. Então, essa semana eu vi várias movimentações fazendo esse ajuste de número. Números são coisas perigosas, porque se a gente toma decisão num número errado, a chance de errar é de 100%. E o processo de tomada de decisão hoje está cada dia mais complexo, porque nós estamos tendo que administrar uma quantidade maior de variáveis. Mas o fato é, de novo, na minha visão, essa é a verdade do Gilson Brito Júnior, não significa dizer que seja a verdade. Eu acredito que até 2027 a gente vai ter alguma movimentação robusta por parte do governo federal e estaduais em relação à legislação da rastreabilidade. E a minha cabeça é o seguinte: se nós não temos dificuldade de rastrear, nominar, identificar mais de 200 milhões de pessoas que andam muito mais do que os bovinos, tecnologicamente nós não vamos ter limitação para fazer a identificação individualizada desse rebanho e o seu devido monitoramento. Vamos lembrar que depois do advento da Starlink, gente, mudou a altura que orbita um satélite. Com a evolução dos drones, a gente consegue desenvolver agora outra capacidade de captura de dados que há muito pouco tempo atrás a gente não tinha. Hoje, por coincidência, eu recebi um material, acho que da minha esposa, que era uma entrevista do Jô Soares com o Bill Gates em 1995. Vamos só lembrar, 95 era o ano que o Brasil estava começando o real. 94 nós começamos o real em 94, 95 é o primeiro ano do mandato do FHC-1. Então a gente não tinha privatizado a Telebrás, a gente não tinha feito a reorganização do sistema bancário brasileiro, a gente estava em curso ainda com a evolução da comunicação do telefone sem fio aqui, do mercado de celulares. E a partir de 98 tem uma aceleração brutal nisso. Então, por exemplo, em 95 a gente não tinha lei de classificação de carcaça, porque ela saiu nessa data. Nós não tínhamos o IATF, porque ele é desenvolvido nos Estados Unidos no final da década de 90 e entra no Brasil no início da década de 2000. Nessa época a China não comprava nem 1 quilo de carne brasileira. Nessa década a Rússia era o nosso comprador. Então por que eu estou trazendo todos esses assuntos? Primeiro porque eles estão todos aqui fervilhando na minha cabeça, e aí quando eu tiro da minha cabeça eu estou ajudando, estou compartilhando com vocês e estou também ajudando a dar vazão na minha forma de construir meus raciocínios. Então o que eu estou querendo defender hoje, nesse material de hoje, nós precisamos pensar de maneira holística, ou seja, de maneira geral, com uma abordagem sistêmica para entender o que cada uma dessas coisas impacta nas outras coisas. Então vamos entender, se nós já somos hoje um grande produtor de proteína animal e vegetal, aliás, estamos entre os 3 maiores de qualquer uma delas, temos uma área degradada a ser recuperada de no mínimo 40 milhões de hectares, vou usar o número oficial do governo, mas a gente sabe que isso ultrapassa 70 milhões de hectares. Temos uma tecnologia de agricultura e pecuária tropical imbatível, não tem país no mundo que concorra conosco. Temos hoje uma inteligência genética muito avançada. Temos um produtor rural que passa longe da ineficiência. O que tem ineficiente no nosso setor é a nossa média, as nossas estatísticas. Significa dizer que a maioria não está conseguindo acessar essas tecnologias, esses modelos de gestão, esses protocolos que são necessários para a mudança efetiva das propriedades. Mas quando a gente vai para dentro dos produtores, nós vamos ver que o nível de produtividade, de eficiência dos nossos produtores é absurdo. Então hoje nós estamos envolvidos em projetos estratégicos, a AgroCeleste junto com outras plataformas, que nós estamos apoiando a implantação de projetos hoje, por exemplo, na atividade de cria, que é onde tem, na minha opinião, de novo, as maiores oportunidades de desenvolvimento e captura de valor, que nós vamos tirar a taxa de lotação de
que hoje é menos de 0,6 UAs por hectare, para 3 UAs por hectare. Então não estamos falando de uma pequena melhoria, nós estamos falando de 5 vezes. Então olha um assunto desse convergendo com o assunto da necessidade de recuperação de áreas degradadas. No mês passado foi anunciado um projeto pelo estado no estado de Goiás, direcionado a isso, né? Falando dos remineralizadores de solo, de um programa voltado para isso, unindo o que é o Estado, a academia e a iniciativa privada. Tá? Inclusive, parceiros excepcionais da AgroSelect, como a Trato, é uma das empresas que está liderando esse processo. Então, esse assunto, gente, nós temos que entender que eles não são assuntos isolados, pelo contrário, eles são assuntos que têm a sua independência, mas eles são interdependentes. Porque eu não posso falar de recuperação de área degradada sem falar sobre a atividade que eu vou adotar em cima dessa área degradada. Sem falar qual é o destino do produto que eu vou falar. Sem discutir qual é a origem dos insumos que eu vou utilizar. Então nós temos que começar a interconectar esses assuntos para a gente buscar a máxima sinergia. Tá? Então o motivo desse meu acesso a vocês hoje de uma maneira diferente, tá? Sem algum interlocutor comigo, é justamente tentar construir essa movimentação que eu estou defendendo de agora em diante. E eu particularmente viajo bastante, converso com muitas mesas distintas, então isso me permite ter essa visão holística e conseguir fazer essa abordagem sistêmica. E eu estou vendo uma área de oportunidade surgir espetacular. Espetacular. O Brasil vai ter pela frente agora e, por consequência, nós brasileiros, nós empresários, nós produtores rurais, nós agroindustriais ou industriais ou prestadores de serviço, uma oportunidade ímpar de ocupar um espaço que, por direito, é do Brasil. Nós temos direito a ser uma liderança internacional em produção de alimento, em produção de energia, tá? E em garantia de biodiversidade. Há poucos dias agora também, em Nova York, tinha um grupo de amigos, inclusive, comemorando uma venda de carbono que foi feita. Então, esse é outro assunto que a gente tem que conversar com calma. Mas nós não temos como descarbonizar as cadeias, que é uma necessidade mundial, sem discutir alguns assuntos prementes com o Brasil, que é um grande produtor de energias renováveis. Tá? Então o que eu estou dizendo aqui não é sonho, não é o Brasil do futuro, o Brasil que vai, não, é o Brasil que já é essa potência hoje, mas que não está sabendo se movimentar como tal. Tá? Ora por falta de capacidade política para isso, ora por falta de organização para isso, e ora por falta de nós mesmos como brasileiros demandarmos um movimento como esse. Tá? Então, se tem uma coisa que eu não gosto de fazer é terceirizar a responsabilidade. Então eu estou puxando para mim a responsabilidade de me movimentar mais adequadamente nesse sentido. Eu vou caminhar para o encerramento agora, propondo uma discussão bem específica. Se nós estamos já com um volume de áreas degradadas localizadas, se nós já sabemos quais são as técnicas que nós precisamos adotar para fazer a recuperação dessas áreas, nós já temos essas tecnologias desenvolvidas, nós temos órgãos capacitados para isso, nós temos empresas capacitadas para implementar isso, nós temos capital querendo se movimentar, adentrando isso. E nós temos um universo de produtores rurais, de proprietários rurais, que são os detentores dessas áreas. Aliás, são os protetores dessas áreas. E que se elas se degradaram, não se degradaram à toa. Nenhum proprietário deixa uma área se degradar à toa. Eles deixam se degradar por algum motivo. Parte pode ser por falta de mentalidade, por falta de conhecimento, mas em boa parte das vezes por falta de condição financeira. Tá? E aí a falta de condição financeira junto com a dificuldade de acesso a uma boa tecnologia, ou seja, de condições técnicas, só intensifica esse problema. Tá? Então, a reflexão final que eu vou propor, uma coisa é a gente ter um problema e não saber qual a origem desse problema. Outra coisa é nós termos um problema e sabermos a origem e não sabemos como corrigir. Outra coisa é ter um problema, saber a origem, saber como corrigir e não corrigir. Então, por que eu estou fazendo essa frase? Porque, na minha opinião, o que falta é vamos fazer. Então, nós já sabemos quais são os nossos problemas, nós sabemos quais são as origens desses problemas, nós conseguimos quantificar quanto que essa ineficiência tira de resultado da mesa, nós já temos todas as técnicas, ou seja, toda a tecnologia necessária para fazer a mudança desenvolvida, testada e atestada. Tá? Nós sabemos aonde tem dinheiro, nós sabemos aonde tem capital intelectual, ou seja, capacidade técnica para
a fazer a aplicação desse dinheiro para a correção desses problemas. Sabemos quanto isso vai trazer de geração de riqueza, inclusive como redistribuir isso na cadeia. Isso é outra coisa que a Arco Celeste fez com maestria nesses últimos anos, estudar em minúcias isso. Tá? E fico muito satisfeito, também acabei de vir de São Paulo da Expomit, que é uma feira de grande relevância no setor, e pensa numa pessoa feliz de eu ver o movimento do território da carne, da minha amiga Andréa Mesquita. Tá? E encontrar com amigos queridíssimos que participam do projeto, como o Renato, como o Matheus, como o Danilo, como o Joel. Gente, é muito bom ver que num período de tempo curto foi feita uma evolução grande do conceito de se preparar um empresário, um ponto de venda para o futuro. Tá? A única tristeza que me dá é de ver a numérica, o quanto ela ainda é pequena perante o tamanho do universo desses empresários no Brasil. E eu fico me perguntando quanto tempo nós vamos demorar para lançar um programa de resgate do empreendedorismo do Brasil. Para a gente falar do empreendedorismo por opção e não mais por falta de opção. Mas o que eu vi no território, na Expomit com o território da carne, comprova o que eu falo, do movimento empreendedor organizado, se dedicando a ajudar outro movimento empreendedor ainda não organizado, que é o caso do varejo especializado, são os açougues, mas em busca de uma coisa só, transformar ineficiências em eficiência, ou seja, gerar lucro, gerar riqueza e distribuir essa riqueza entre os participantes. Então, vamos agora nos propor um desafio de criar realmente uma frente de ação. Tá? Vamos tentar nos conectar agora, todas esses interlocutores que têm posição de importância e relevância na movimentação necessária para fazer isso funcionar. O que é isto funcionar? O isto é o nosso Brasil. O Brasil, para funcionar de fato como ele precisa e merece, não vai acontecer sem a nossa liderança, sem a nossa execução, sem a nossa determinação. Ou seja, nós precisamos colocar qual é o propósito nosso como nação, como cidadãos, para que a gente efetivamente opere essa mudança, essa transformação que se faz necessária. Nós estamos num mundo em pré-colapso, gente. Nós temos hoje mais de 80% do globo em crise simultânea. Crise econômica, crise política, crise emocional. Então algo está muito errado e precisa de uma mudança urgente. E essa mudança passa por uma atitude nossa. Então não terceirizemos esta responsabilidade. É a nossa decisão, é a nossa força de vontade que vai fazer com que as coisas funcionem de maneira diferente. Então agradeço muito essa oportunidade aqui. Deixo meu abraço e nos próximos dias eu vou estar conversando com o nosso pessoal aqui, a nossa equipe, para que a gente organize esses temas em subgrupos, para que a gente possa ir endereçando esses assuntos de maneira mais eficiente. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Estúdio ASTV.